Palavras diárias de Deus. Lembrem do passado. Quando foi que o meu coração se irritou e a minha voz foi dura para com vocês? Quando foi que eu discuti ninharias com vocês? Quando foi que eu os repreendi sem razão? Quando foi que eu os repreendi na sua cara? Não é pelo bem da minha obra que eu peço ao meu Pai para mantê-los afastados de todas as tentações? Por que me tratam assim? Alguma vez eu usei a minha autoridade para golpear a sua carne? Por que me retribuem assim? Depois de alternarem entre quentes e frios para comigo, vocês não são nem quentes nem frios. E depois agem querendo me enganar e escondem coisas de mim, e sua boca está cheia da saliva do injusto. Acham que a sua língua é capaz de trair o meu espírito? Acham que a sua língua pode fugir da minha ira? Acham que a sua língua pode julgar os atos executados por mim, Jeová, como bem entende? Por acaso eu sou o Deus a quem o homem julga? Será que eu poderia permitir que um pequeno verme me blasfemasse assim? Como eu poderia considerar tais filhos da desobediência entre as minhas bênçãos eternas? As suas palavras e ações há muito tempo os expuseram e os condenaram. Quando eu estendi os céus e criei todas as coisas, não permiti que nenhuma criatura participasse como bem entendesse. Muito menos permiti que qualquer coisa perturbasse a minha obra e a minha gestão como bem entendesse. Não tolerei nenhum homem ou objeto. Como poderia poupar aqueles que são cruéis e desumanos para comigo? Como eu poderia perdoar aqueles que se rebelam contra as minhas palavras? Como eu poderia poupar aqueles que me desobedecem? O destino do homem não está nas mãos que pertencem a mim, o Todo-Poderoso? Como eu poderia considerar a sua injustiça e desobediência sagrada? Como os seus pecados poderiam macular a minha santidade? Eu não sou maculado pela impureza dos injustos, nem aproveito as oferendas dos injustos. Se você fosse leal para comigo, Jeová, poderia tomar para si os sacrifícios no meu altar? Poderia usar a sua língua venenosa para blasfemar o meu nome? Poderia se rebelar contra as minhas palavras desta maneira? Poderiam tratar a minha glória e o meu nome santo como um instrumento com o qual servir Satanás, o maligno? A minha vida é fornecida para o prazer dos santos. Como eu poderia permitir que você brincasse com a minha vida da maneira que bem entendesse e a usasse como instrumento de conflito entre vocês? Como puderam ser tão cruéis, tão carentes do caminho do bem, na maneira como agem para comigo? Não sabem que eu já escrevi seus atos diabólicos nestas palavras da vida? Como poderiam escapar do dia da ira quando eu castigar o Egito? Como eu poderia ser antagonizado e desafiado dessa maneira por vocês, vez após outra? Eu lhes digo de modo direto: quando o dia chegar, o seu castigo será mais insuportável do que o do Egito. Como podem fugir do meu dia da ira? Eu lhes digo a verdade. A minha resistência estava preparada para os seus atos malignos e existe para o seu castigo naquele dia. Por acaso vocês não são aqueles que vão sofrer o julgamento irado quando eu chegar ao fim da minha resistência? Por acaso as coisas não estão nas mãos que pertencem a mim, o Todo-Poderoso? Como eu poderia permitir que vocês me desobedecessem assim sob os céus? A sua vida será muito difícil porque vocês encontraram o Messias, de quem se disse que viria, mas que nunca veio. Vocês não são os inimigos dele? Jesus foi seu amigo. No entanto, vocês são os inimigos do Messias. Não sabem que, apesar de serem amigos de Jesus, seus atos diabólicos encheram os vasos daqueles que são detestáveis? Apesar de vocês serem muito próximos de Jeová,
Por acaso não sabem que as suas palavras malignas chegaram aos ouvidos de Jeová e provocaram sua ira? Como ele poderia estar próximo de você? E como poderia não queimar esses seus vasos cheios de atos malignos? Como ele poderia não ser o seu inimigo?